capítulo 14, livro de Juízes, versículo 1, 2 e 3 diz: E desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timná, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Toma esta, porque ela agrada aos meus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, meu Pai, na noite desse dia, satisfeitos, felizes e alegres por estarmos na Tua presença, de uma maneira, meu Deus, coletiva, para oferecermos, ofertarmos a Ti o nosso culto racional, culto, meu Deus, com entendimento e com alegria. Pai bendito e santo, o Teu povo quer ouvir a Tua voz, quer ser alimentado. Por isso, fala conosco, pois é através da Tua palavra que nós somos alimentados e estamos na expectativa de que assim o Senhor nos alimente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Se possível, mantenha a sua Bíblia, irmãos, aberta. A gente vai meditar em alguns versículos. Eu acredito que todas as moças, todas as donzelas solteiras de Israel, o seu sonho, quem sabe, penso eu, era casar com Sansão. Parece-me que Sansão era um homem muito belo, muito bonito, muito atraente, que arrancava os suspiros das moças nas praças, nas portas, nas ruas, quando ele passava. Eu imagino que se faria fila para ser a pretendente de Sansão. Da mais feia, se eu posso assim dizer, a mais bela. A mais pobre, se eu posso assim dizer, a mais rica. Sansão tinha a oportunidade de escolher a melhor, a mais bela, a mais culta, a mais fiel. Enfim, ele poderia escolher. No entanto, ele não escolheu nenhuma da sua terra. Ele não se afeiçoou ou se agradou de nenhuma das suas patrícias, se eu posso assim dizer, irmãs de pátria. Mas ele se apaixonou por uma mulher que não fazia parte do povo de Deus. E aqui está um grande perigo. Por isso sofreu Acabe, pois se casou com uma mulher que era moabita, a qual não temia a Deus. Mas o que eu quero pregar para os amados irmãos é sobre os olhos de Sansão. Veja, eu não sei se os irmãos prestaram atenção, porque eu sou atento. Quando eu vejo alguém falar, vou pesquisar, em cima daquela pesquisa eu desenvolvo algo mais. Veja, o texto diz assim: E desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná, ele viu em Timná. Ele viu uma mulher em Timná. Timná é o nome de uma cidade. No versículo 2: E subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher. Ele indo a Timná, ele viu. Quando ele veio falar com seus pais, ele disse: Eu vi uma mulher. Então declarou aos seus pais, ao pai e à mãe, que estava afeiçoado
por esta mulher de Timná, que não era filisteia, ou melhor, que não era israelita, judia, era filisteia. Os seus pais disseram: mas não existe tantas moças bonitas aqui. Eu vejo todas elas te paquerando, todas elas te querendo, as mais belas, as mais formosas, e você está desprezando para ir buscar lá, entre os filisteus, inimigo do povo de Deus. Aí ele disse assim para os pais: é porque aquela agrada aos meus olhos, aquela enche os meus olhos, satisfaz os meus olhos, faz com que os meus olhos sintam prazer. E aqui está um grande perigo, quando a gente passa a escolher não com entendimento ou com a fé, mas pelos olhos, por aquilo que vê, pela beleza exterior, não pela beleza interior. Louvado seja Deus. Mas ele insistiu, até que os pais, atendendo ao pedido dele, foram à casa dos pais da moça, porque assim se agia no tempo de Sansão, e até um tempo passado, não muito distante, era assim que se fazia, irmãos. O rapaz queria namorar com a moça e ia falar com o pai dela. E a moça, quando o rapaz paquerava ela dizia: eu só namoro com você depois que você falar com meu pai. Mas hoje o pai já sabe quando está grávida. E olha, se eu chegar em casa com o menino nos braços: ó, pai, seu netinho. Que isso, menina? Comprou aonde? Aleluia! Aí eles foram. A Bíblia diz que quando eles saíram, Sansão foi aliviar o ventre, fazer uma necessidade fisiológica. Aí veio um leão ao encontro de Sansão. A Bíblia diz que ele pegou o leão e rasgou de alto a baixo, como um homem quando rasga um cabrito. E ele voltou, não falou nada para o pai e para a mãe que tinha matado o leão, e seguiram o caminho. Versículo 7 diz assim: depois que eles falaram com o pai da moça, com a moça, diz assim: então desceu e falou com aquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. Eu vou pregar sobre os olhos de Sansão. Fique atento na palavra, ela vai ser singela, porém profunda. Sansão estava seduzido pelo desejo do olhar. A Bíblia fala da concupiscência dos olhos. Concupiscência, deixa eu explicar para você essa palavra que a gente não usa no dia a dia. Concupiscência é o desejo descontrolado, seja da carne, seja dos olhos. A concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo descontrolado. Sansão estava com o desejo do olhar descontrolado. Ela agradava aos olhos de Sansão. De repente, Sansão vai para o casamento, já vai para o casamento. Quando ele vai com o pai e a mãe, ele se desvia do caminho. Está escrito no texto do capítulo 14. Ele vai olhar o cadáver do leão, e no cadáver do leão fora feita uma colmeia, uma casa de abelha, e as abelhas tinham produzido mel. Ele pegou o mel e comeu. Levou para o pai e a mãe, deu do mel e eles comeram. Mas ele não falou de onde tinha trazido aquele mel, porque eu sei que você se lembra que Sansão era nazireu de Deus desde o ventre. E como nazireu, ele não podia tocar em cadáver e defunto, em corpo morto. Mas ele ignorou e tocou no cadáver do leão, pegou mel e comeu. Alguém trouxe uma exegésia sobre esse texto, trouxe uma explicação sobre o texto, dizendo que Sansão, lá da podridão do cadáver, ele conseguiu tirar mel. Só que, mesmo sendo mel, sendo tirado do cadáver, era mel impuro.
contaminado. Deixa eu dizer para você, a podridão do mundo também produz mel. A podridão da carne também produz mel. A podridão do mundo também produz coisa saborosa, prazerosa. Porém, são prazeres que quebram a tua aliança com Deus, que te contaminam, que te afastam dos céus. Presta atenção, eu estou dizendo para você que o mundo miserável, ele produz mel. E tem gente que se deleita no mel que o mundo oferece. Aí Sansão, ele pensou: eu toquei no cadáver, não morri. Isso quer dizer que Deus me aprova tanto, Deus me ama tanto, Deus está comigo de uma forma tão poderosa que Ele está tolerando o meu pecado. Calma, Sansão, isso é só o começo. Você conhece a história. Já no capítulo 16, na sequência da história, diz assim: e foi Sansão até Gaza, e viu ali uma mulher. Terminou a história do casamento, porque o casamento deu errado. Você conhece a história. Ele contou o enigma. Os amigos da família da noiva pressionou a noiva para ela contar o segredo, mas ela não sabia. Ela pressionou Sansão, Sansão contou o segredo, e ela revelou aos amigos que ele tinha feito uma aposta, que se eles não revelassem o segredo, eles tinham que dar a ele 30 mudas de roupas. Se eles descobrissem a resposta, era Sansão quem daria 30 mudas de roupa para eles. No último dia da festa, 7 dias, eles dizem qual é o enigma, porque o enigma era assim: do forte saiu doçura, e do comedor saiu comida. Aí disseram: o que é mais doce do que o mel, e o que é mais forte do que o leão? Sansão ficou bravo, matou 30 pessoas que não tinha nada a ver com o problema de Sansão, levou a roupa para eles, foi-se embora. O pai da noiva pegou a noiva e deu para outro camarada casar com ela. Quando Sansão voltou para ir para a lua de mel, ela estava casada com outro. Sansão ficou revoltado, tocou fogo na seara dos filisteus, e foi aquele lava-ferro. Aí os filisteus começaram agora a perseguir Sansão. Aí quando chega no capítulo 16, leia de novo: e foi Sansão até Gaza e viu ali uma mulher. Veja que eu estou falando que o Sansão, ele era observador, ele via muito, ele olhava muito. No entanto, o problema de Sansão é que ele só olhava para o lado que levava ele para a derrota. Ele só via os caminhos que o conduzia ao fracasso. Ele só via as oportunidades de pecar. Ele só via as oportunidades de desobedecer. E via vantagem em pecar. Era só o que Sansão via. Não via outra coisa. Viu a mulher em Timná. Pai, mãe, eu vi uma mulher, quero casar com ela. Foram lá. Ela agradou aos olhos de Sansão. E quando ele conversou com ela, no diálogo, porque ele só tinha visto, mas foi conversar com ela, e no diálogo ele se agradou mais e disse: ela agradou aos meus olhos. Mas depois desse processo, ele agora vê outra mulher lá em Gaza. Já viu outra? E veja que ele só via as mulheres que não faziam parte do povo de Deus. Ah, pastor, é porque a
A gente quer namorar com as irmãzinhas da igreja, jovenzinha, mas ela só pensa em orar. Às vezes a gente quer passear no shopping, eles vão, não, hoje tem culto. A gente quer dar um cheirinho dela, só fico lá, sou crente. Não dá certo não, a gente prefere as Dalila, vai se converter, rapaz. É a Dalila que vai te entregar para o filisteu, viu? Cuidado da vida. Vamos lá. Mas ele viu. Você conhece a história. O filisteu chega, ele dorme, vamos esperar ele acordar. A gente pega ele se acorda meia-noite, arranca os portais de Gaza, sai com ele nas costas. Aí depois ele vê outra mulher chamada Dalila. Bonita, formosa, se apaixonou por ela, Sansão. Os filisteus chegaram e disseram: olha, descobre qual é o segredo de Sansão, e cada um de nós vai te dar 1.100 moedas de prata. Cada príncipe, eu não sei quantos príncipes tinham lá entre os filisteus, mas tinham no mínimo 5. 5.500 moedas de prata nós iremos te dar, se tu descobrires qual o segredo de Sansão, em que consiste a sua grande força e o seu grande poder. Aí a Dalila começou: Sansão, por que é que tu és forte? É porque tu malha muito na fitness? Não. É porque a tua comida é regrada pela nutricionista? Não. É porque tu come muita fibra, muita batata doce, muito peito de frango para ficar bombadão? Eu disse: não. Eu sou crente. A minha força vem de outro lugar. Então fala para mim. Aí ele começou a dar desculpa: não se me amarrar com a corda nova. Aí amarrou, ele quebrou a corda nova. Não se pegar os fios do tear e pegar lá o arco do tecelão e fizer assim. Aí ele quebrou, aleluia. Até que ela foi insistindo, importunando. Um dia ele não aguentou mais, disse: olha, eu sou nazireu de Deus. Eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho um pacto com Deus, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho uma responsabilidade com Deus, e eu não posso quebrar essa responsabilidade, eu não posso quebrar esse pacto, eu não posso quebrar esse compromisso. No dia que eu quebrar esse pacto, esse compromisso, o Espírito vai sair de mim e eu fico igual a qualquer outro homem, aleluia. Porque o que fazia Sansão diferente, irmão, era exatamente o pacto que ele tinha com Deus, a aliança que ele tinha com Deus. O que faz diferente é a comunhão que tu tem com Deus, é a presença do Espírito de Deus, é a intimidade que tu tem com o céu. Não perca não, porque senão você vai ficar acabado e acabada. Até que Sansão, ele abriu o coração e disse: se cortarem o meu cabelo, a minha força sairá de mim. Versículo 3, 16. Porém Sansão deitou-se até meia-noite. Glória a Deus. Versículo 1, aliás. Subiu Sansão a Gaza e viu. Eu estou falando sobre os olhos de Sansão. Para onde Sansão olha? Jesus Cristo disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Alguém aqui poderia me dizer? Eu vou fazer a pergunta de forma retórica, você vai só pensar, não precisa falar não, só para você refletir. Qual foi o pecado da mulher de Ló? Pelo menos a Bíblia não classifica o pecado dela de uma forma, digamos assim, imoral. Imagina-se que ela pode ter praticado alguma imoralidade, mas a Bíblia não fala que ela adulterou, que ela se prostituiu, que ela dançou, que não fala nada disso. O que a Bíblia diz foi que o anjo disse: vocês vão sair da cidade de Sodoma e Gomorra e não devem olhar para trás. O erro da mulher de Ló, biblicamente falando, foi ter olhado para trás.
Bíblia diz em Lucas: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. E talvez eu esteja falando para alguém aqui nessa noite que tem pensado em olhar para trás, talvez até pensado em parar, porque tem dentro no seu íntimo, no seu interior, no seu particular, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama: meu Deus, por que é que a minha vida está nessa situação? Por que é que eu estou passando por isso? Eu não estou aguentando mais, vou largar o arado, eu vou parar. Aleluia. Mas Deus manda te dizer na noite desse dia: não largue o arado e nem sequer olhe para trás, porque aquele que olha para trás é apto para o reino de Deus. Glória! A Bíblia diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. O que fez Pedro afundar quando estava andando sobre as águas foi exatamente o fato dele ter deixado de olhar para Jesus e começou a olhar para as lutas, para a tempestade, para o vento, para o mar. E é muitas vezes o que acontece comigo e com você. Aleluia. De repente se levanta a tempestade e você começa a olhar para a tempestade. A angústia vem, a tristeza vem, a aflição. Você se sente mal, se sente triste, se sente para baixo, fica com aquele sentimento de fracasso, de derrota. Mas sabe o que é isso? É porque eu deixei de olhar para Jesus. E quando eu deixo de olhar para Jesus, aleluia, as minhas forças começam a diminuir e a fracassar. Eu estou falando para os irmãos sobre os olhos de Sansão. Versículo 21, capítulo 16. Sansão revela o segredo: seu cabelo é cortado, os filisteus vêm sobre ele, a Dalila o avisa, e ele diz: como das outras vezes, me levantarei e os vencerei. E a Bíblia diz: e não sabia ele que o Espírito Santo já havia se retirado. O Espírito Santo saiu tão educadamente que Sansão nem percebeu. Saiu tão sutilmente que Sansão nem percebeu. Ele disse: eu vou vencer os inimigos como venci da outra vez. Eu vou triunfar como triunfei da outra vez. Eu vou cantar como cantei da outra vez. Eu vou pregar como preguei da outra vez. Eu vou fazer como fiz da outra vez. Eu vou agir como agi da outra vez. E não sabia Sansão que o Espírito Santo já havia se retirado dele. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que se eu peco contra Deus, não vai acontecer uma catástrofe na minha vida. Eu vou me sentir igual aos outros dias. Mas o Espírito Santo vai sair tão sutilmente que eu ainda vou pensar que o Espírito está comigo. Tem gente que pula, que marcha, que profetiza, que fala a língua, que interpreta a língua, que faz tanta coisa, mas o Espírito não está mais. Porque o Espírito, repito, é tão educado que ele sai sutilmente que a pessoa nem percebe que ele já saiu. Então, se nesta noite, aleluia, a palavra está tocando em você e por acaso você está percebendo que ele está querendo se afastar, pede misericórdia ao Eterno, pede misericórdia ao Pai, porque a partir do momento que o Espírito sai, o homem não suporta mais, não aguenta mais, o inimigo vem e vence. Somos derrotados, somos vencidos, somos humilhados, mas há poder no sangue de Jesus. Essa igreja vai permanecer de pé, vai permanecer cheia, vai permanecer com a presença, vai permanecer com azeite, vai permanecer com unção, vai permanecer com autoridade, porque aquele que tem a purpurada está no meio da igreja e garante a minha boa vitória. Versículo 21. Depois que eles prenderam Sansão, amarraram Sansão, o texto diz: então o dominaram e arrancaram-lhe os olhos.
Então o dominaram e arrancaram-lhe os olhos. Isso é uma interpretação minha. Isso é eu que vou falar. Me responsabilizo pelo que eu vou falar. Na verdade, quem arrancou os olhos de Sansão foi Deus. Os filisteus foram só os instrumentos usados, mas quem arrancou os olhos de Sansão foi Deus. Porque todo o problema de Sansão estava nos olhos, irmãos. Era o que dava prazer a Sansão, mas entristecia a Deus. Era o que alegrava Sansão, mas entristecia a Deus. Satisfazia Sansão, mas aborrecia a Deus. Eu não sei se tem algo assim na tua vida, que porventura te dá prazer, te dá satisfação, mas entristece a Deus. Para Deus não te perder, Ele vai arrancar isso da tua vida. Eu não sei o que é, mas Ele vai arrancar. Repito, não foram os filisteus, irmãos, foi Deus que arrancou. Mateus 5,29 diz assim: se o teu olho pecar, arranca-o. Os olhos de Sansão estavam fazendo ele pecar, se afastar de Deus, entristecer, aborrecer, deixar Deus indignado. Aí Deus tem que dar um jeito desse negócio. Eu prefiro Sansão cego na minha presença do que enxergando no mundo. Eu prefiro ele cego na minha casa do que enxergando no mundo. Você está entendendo por que às vezes a gente não recebe algumas vitórias? Porque Deus te prefere humilde aqui do que exaltado no mundo. Você mais profundo, irmão, serve para mim também. Deus prefere pobre na sua presença do que ricos no mundo. Na verdade, os olhos de Sansão era a sua fonte de prazer, de satisfação. Em contrapartida, era o que entristecia a Deus. E você vou arrancar. E o texto está dizendo: se o teu olho pecar, arranca-o. Porque é melhor você entrar no reino caolho, olho de pirata, do que com os dois ir para o inferno. E ele diz mais: se a mão direita pecar, arranca e joga ela fora. É melhor entrar no céu maneta do que com as duas ir para o inferno. Se o teu pé ou a tua perna pecar, arranca e joga ela fora. É melhor entrar no céu perneta do que com as duas ir para o inferno. Estou terminando. Estou concluindo. Veja que coisa linda. Sansão foi preso, colocado para moer trigo em uma moinha gigante. Tinha que ser um jirico, um burro para girar a moinha. Tiraram o burro e colocaram o Sansão. Sansão agora vai fazer o trabalho do burro, moendo trigo. Os dias vão se passando, o cabelo de Sansão volta a crescer. Aleluia. Aí a Bíblia diz que é a festa de Dagom. Vai todo mundo para o templo de Dagom para festejar. Aí alguém tem uma ideia brilhante: vamos trazer Sansão para brincar com ele aqui, como troféu que vai revelar a grandeza de Dagom sobre a grandeza do Deus de Israel. Aí mandaram trazer Sansão, colocaram ele lá no meio da arena. E um brincava para lá, outro brincava para cá. Aí a Bíblia diz que ele chegou para um menino que o conduzia e disse: me leve para as colunas principais do templo. Antes Sansão
conversão, ele era guiado pelo Espírito Santo. Mas agora ele está dependendo de um menino que vai guiar. Na verdade, aqui Deus está trazendo uma palavra profunda para o crente. Deus está trazendo uma revelação maravilhosa para a minha vida e para a sua vida. Nós sempre seremos guiados pela presença de Deus. Quando não foi pelo Espírito, foi por um menino. Mas alguém precisou guiar Sansão. E eu posso até ir mais além e fazer aqui uma simbologia, uma analogia e dizer que aquele menino vai representar o Espírito Santo de Deus. O cabelo voltou a crescer, levou para as colunas. Aí ele faz uma oração: Deus, restaura minha força como antes, para que eu me vingue dos meus inimigos. E o texto diz: e me vingue dos meus 2 olhos. A raiva de Sansão era porque os filisteus tinham arrancado os seus olhos. Ele disse: eu quero me vingar dos meus olhos, porque era com eles que eu vi a beleza, as curvas, o cabelo caracolado, o cabelo chapeado, as coxas grossas, as batatas grossas. Mas eles arrancaram aqueles infelizes. Eu quero matar ele. Aleluia! Glória! Glória a Deus! Mas deixa eu contar um segredo para você. A Bíblia diz que quando Sansão derrubou o templo, morreu muito mais gente naquele dia. Se você não sabe, Sansão, ele governou ou julgou Israel 20 anos. Depois você lê o texto do Caribe, e você vai ver essa parte onde a Bíblia diz que ele julgou Israel 20 anos. Ele governou como juiz 20 anos. Mas naquele dia, ele matou mais inimigo do que em todos os 20 anos que ele julgou Israel. Só que tem um mistério aqui, e você vai guardar essa palavra. Como eu disse, eu previno Diego, se você não guardar tudo que eu falei até agora, mas guardar isso que eu te falei, já vai valer a pena. Ele matou mais naquele dia do que em todos os 20 anos que ele julgou Israel. E sabe qual era a diferença daquele dia? É que ele estava cego. Ah, pastor, e o que é que tem de mais? Eu vou dizer o que é que tem de mais. Glória a Deus. O que tem de mais é que quando eu deixo de ver o mundo, aí é que Deus me usa. Quando eu fico cego para o mundo, para a carne, aí é que Deus me usa. Era para Deus me usar muito mais, era para Deus te usar muito mais, era para Deus nos encher muito mais, era para a gente ter muito mais graça, muito mais presença, muito mais autoridade, muito mais batido do Espírito Santo, muito mais milagre, muito mais coisa. Sabe o que é que não tem? Porque a gente não para de olhar para o mundo. Mas quando a gente deixar de olhar para o mundo, aí Deus vai fazer coisas grandes, coisas poderosas, coisas grandiosas, coisas frutuosas. É só deixar de olhar para o mundo. Sabe quando foi que Paulo se converteu e reconheceu a grandeza de Jesus? Foi exatamente quando ele perdeu a visão. No caminho de Damasco, o Senhor aparece, ele cai por terra. Alguém disse que caiu do cavalo. Provavelmente ele estava a cavalo. Caiu do cavalo, literalmente falando. Ouviu uma voz. Isso era de dia, mas apareceu uma luz que brilha mais do que a luz do sol. E a luz falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor, a quem eu persigo? Eu sou Jesus. Não, mas
Mas eu não estou perseguindo o Senhor. Eu persigo um povo aí que se diz crente. Um povo aí que faz umas reuniões, que fica entoando umas canções, fazendo uns cultos meio esquisitos que eu nunca vi. Pois é, Saulo, esse povo que canta essas canções esquisitas, que faz esses cultos esquisitos, que você não entende nada, esse é o meu povo. E aquele que persegue o meu povo é como se estivesse me perseguindo, Saulo. Quem se levanta contra a minha igreja, Saulo, está se levantando contra mim. E dura coisa, Saulo, é recalcitrar contra os aguilhões. Jesus retorna ao seu lugar. Paulo se levanta e está cego. É quando ele perde a visão que ele passa a enxergar o espiritual. Os olhos de Sansão. E a pergunta que não quer calar: para onde você está olhando? Para onde você está olhando? O texto nos orienta: olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Aleluia. Nós precisamos, eu estou me colocando, eu me incluo. Nós precisamos parar de olhar para o mundo. Alguém diz que os olhos são as janelas da alma. Quando a gente olha para o mundo começa a entrar e começa a ir para a alma, para o coração, começa a nos contaminar. Se você analisar direitinho, a grande investida do inimigo nesses últimos dias é desviar o teu olhar, tirar o foco do teu olhar. 70% das pessoas nas casas tem celular. Já pegou o que eu falei, já? Eu me incluo nisso. Quanto tempo a gente gasta na tela do celular olhando para o celular? Porque o inimigo sabe, irmãos, o valor de olhar para Jesus. E quando eu falo de olhar para Jesus, não é que a gente vai contemplá-lo com os olhos físicos, material humano, não. Alguém disse que o que o olho não vê, o coração não sente. Faz sentido. Jesus, eu vejo ele pela fé. Mas o que Satanás está inventando nesses últimos dias são ações, são projetos com os pais. Ele quer minar a nossa fé, nos fazer parar de olhar para Jesus, nos fazer parar de prosseguir, para nos querer parar e nos querer deter. E nós estamos perdendo, irmãos, a oportunidade, aleluia, de realmente mergulhar na presença do Espírito Santo para receber a graça genuína e verdadeira, aleluia. A gente não recebeu um quarto do décimo, da metade de um quinto do que realmente é, irmãos. Sentir, receber e mergulhar no oceano do Espírito. Mas Satanás quer roubar a nossa atenção, quer roubar o nosso foco, quer nos tirar do caminho e do objetivo. Mas nós iremos permanecer de pé. Amém? Fique de pé em nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça prosperar. E que você entenda que aquilo que te dá alegria, te dá satisfação e prazer, porém entristece a Deus, é provável dele arrancar da sua vida.
E é nessa hora que você vai fazer algo maior do que o que você estava fazendo. Pode ser que faça falta para você, mas deixa eu lhe garantir, não vai fazer falta para Deus te usar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vai fazer falta na sua casa, na sua vida, em você, mas não vai impedir de Deus te usar. Pelo contrário, quando ele arrancar isso, aí é que ele vai utilizar com força e com o poder da terra. Aleluia. Se prepara, porque é uma palavra profética e reveladora de Deus na noite desse dia para a tua vida. Glória a Deus. Amém?